Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor Deus por nós, e por isso nós estamos alegres. Jamais se esqueça disso. O mundo pode estar triste, o mundo pode estar sem esperança, mas você tem Cristo, que é a verdadeira esperança, amém? Isaías 64, versículo 4 diz assim: desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se percebeu falar de um Deus, assim como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Os dias são maus, o povo lá fora está desesperado, brigando, liderança, governantes, e o cristão deve fazer o quê? Orar pelos governantes. Tem muitos cristãos por aí preocupados em defender a direita e defender a esquerda, mas esquece que o propósito de Deus na nossa vida é olhar para o centro, e o centro é Jesus. Eita Deus. Lembra de uma coisa, amados? Quando o nosso amado Senhor Jesus foi crucificado, tinha um malfeitor do lado da direita e um do lado da esquerda. A diferença é que o malfeitor da direita se converteu ali reconhecendo o Senhor, e hoje não é diferente. Pode ser da direita, pode ser da esquerda. Se não reconhecer o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, vai ficar. Aleluia. Não entre em contenda que não é para você e eu entrarmos. Fomos chamados para pregar o Evangelho, Verdade. não para termos políticos de estimação. Eita, glória. Deixa ele de lá. Você foi chamado do Egito, você foi chamado da Babilônia. Para quê? Para se encaminhar para a Nova Jerusalém. Aleluia. Amém? Coloca a mão no coração, eu quero orar por você e depois eu quero orar com você. Soberano Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não há nós, Senhor, mas o Senhor que é o nosso Pai, rendemos glória nesse momento. Foi o Seu Santo Espírito que nos conduziu até aqui, Pai, porque nesse exato momento tem pessoas sentadas em cadeiras iguais a essas, Pai, porém na recepção de um hospital, esperando por uma notícia de um ente querido que talvez não seja a que ele espera. Tem pessoas nesse momento, ó Deus, sentadas em cadeiras como essas, numa delegacia, aguardando um ente querido, meu Deus, que caiu em alguma armadilha de Satanás. Mas nós, todavia, estamos aqui, Pai, em qualidade, porque o Senhor nunca ligou para a quantidade, para Te adorar e Te bendizer. Senhor, cativamente o coração nesse local. Pega todo mundo que está aqui agora, Pai, como o Pai que o Senhor é. Se necessário, coloque no colo, Senhor, e conduza a Tua presença. Deus maravilhoso, Deus querido, sabedores que somos, que o Senhor nos ouve e nos responde, desde já nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amém. Irmãos, hoje de manhã, antes de começar o culto na igreja, eu ofereci café para uma pessoa lá, e a pessoa me fez uma pergunta bem interessante. Ela disse assim: tem açúcar? Eu parei, dei um sorriso, olhei para a pessoa e falei: não, é café. Você entendeu? É café. E eu ofereci café para a pessoa, ela perguntou se tinha açúcar. E aí que tá. Quem disse que café tem que ter açúcar? Se fosse para café ter açúcar, Deus colocaria no pé de café, assim como Ele coloca no pé de manga. O açúcar somos nós que colocamos, porque a gente entende que aquele gosto natural do café é amargo. Só que por ele ser amargo, ele tem algumas propriedades, vitaminas, que são essenciais para o nosso corpo. E eu já ouvi alguns médicos renomados dizerem que o café faz mal. Só que a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 12, diz que o Senhor deu ordem à terra para produzir erva com semente, árvores frutíferas com sementes. Até onde eu sei, o pé de café é uma árvore.
E a palavra de Deus diz no final de Gênesis, capítulo 1, versículo 12, que Deus viu tudo aquilo e disse que era bom. Então, se Deus disse que era bom, ninguém me faz pensar o contrário. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque infelizmente nós estamos vendo um evangelho com açúcar. Lembra da passagem que o Senhor Jesus disse que aquele que não comesse da carne dele, não bebesse do sangue dele, não tinha parte com ele, muitas pessoas foram embora, só ficaram os 12. João 6. E o Senhor Jesus ainda pega e fala assim: e vocês, querem café puro ou com açúcar? Foi isso que ele disse: vocês não vão não? Aí Pedro disse assim: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida. Infelizmente hoje, amados, estamos vivendo um evangelho de mudança, mas o Senhor é de transformação. Um dos primeiros milagres do Senhor Jesus, quando ele foi àquele casamento, foi transformar água em vinho e não mudança. As moléculas de água são umas e de vinho são outras, não são iguais. Ali há transformação. E nós vemos hoje, muitas vezes, com medo de perder membros, de perder ovelhas, sendo pregado o evangelho com açúcar. Mas eu tenho algo para dizer para você: entenda o seguinte: as ovelhas são de Deus. Aleluia. Nós somos mordomos das ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus disse para Pedro assim: você me ama? Cuide das minhas. Ele não falou cuide das suas ovelhas. Entenda o seguinte, amados: no momento que estamos vivendo, você pregar o evangelho genuíno, você não verá a igreja cheia. Eita Deus. Não se iluda. O Senhor Jesus tinha 12 discípulos, 11 mais um, que um o traiu e o vendeu. Mas quando ele estava no Getsêmani, orando, só tinham 3. E esses 3 ainda dormiram. Mas olha que interessante, amados. Junto com esses 3, tem um conhecido nosso chamado Pedro. E Pedro dormiu. Mas se você pegar a passagem da pesca maravilhosa, quando o Senhor chega de manhã, eles estão lavando as redes, porque não pescaram nada durante a noite. Aí eu te pergunto: algum pescador consegue encher a rede dormindo? O que essa passagem fala para nós, amados? Que tudo que for para a carne, nós não precisamos nem de energéticos. Mas o que for para o Espírito, Ai, Jesus. orar, Pai amado, é uma luta. Quer dormir, pega a Bíblia e nunca para. Lê a palavra de Deus, meu Deus. E os dias são maus, mas Deus continua sendo Bom. Semana passada uma pessoa falou para mim assim: a coisa está feia, né, irmão? Eu falei: como assim? Desde que eu nasci está feia. Daqui para frente é só para trás. E ele falou assim: está chegando a hora em que a palavra de Deus não vai ser mais permitida andar com a Bíblia. Eu falei: isso já está acontecendo em muitos lugares. E como vai ser? Eu falei: eu não vejo problema nenhum. Ele falou: por quê? Eu falei: porque a Bíblia diz lá no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Não adianta nada você ter a palavra de Deus escrita se ela não estiver gravada no teu coração. Eita Jesus. Não adianta nada. E hoje eu quero falar com os irmãos, é dia dos pais, um dia importante. Eu quero falar rapidamente sobre paternidade. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de Pai. Eita. E se você ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando o Senhor está ensinando os discípulos a orarem, Ele diz assim: você, pois, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto,
te recompensará. Você prestou atenção? O Senhor Jesus não disse, e fala ao teu Deus que vê em secreto. Ele disse, fala ao teu Pai. Por quê, amados? Simples. Quando eu e você chegamos diante do Senhor, apenas então somente, considerando-o como Deus, nós temos medo. Mas quando nos aproximamos do Senhor como Pai, nós temos temor, respeito. Tem muita gente que não consegue chamar o nosso Deus de Pai. Mas isso também é explicado por quê? Porque muitos deles cresceram sem uma figura paterna de sustentabilidade no lar. Mas hoje eu e você estamos aqui do nosso Pai Todo-Poderoso, que nos conhece antes mesmo de sermos gerados nos ventres das nossas mães. Abra a palavra do Senhor, João, aleluias. Eita glória. Capítulo 1. Uma passagem muito importante. João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quanto receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eita Deus. Você recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Então você é filho e filha de Deus. Eita glória. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que zela por você. Você tem alguém que está de olho em você. Talvez o que falta muitas vezes para mim e para você é deixarmos um pouco o celular, deixarmos um pouco as redes sociais, que mais contamina do que abençoa, e tirar um particular com o papai no quarto. Tem oração coletiva, mas tem oração individual e particular. Quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6 para você colocar em oração no quarto e fechar, Ele está falando o seguinte: não permita que nada tira a sua concentração naquele momento em que você está conversando com o seu Pai. Tem muitas pessoas que só conseguem conversar com Deus. Só que tem uma coisa, amados: quando você coloca na posição que vai conversar com Deus, a primeira ideia que você tem é que você está aqui e Deus está no céu. Mas quando você vai conversar com Deus, considerando-o como seu Pai, você sabe que Ele está dentro de você, através do Espírito Santo. Eita Deus. Talvez eu e você, muitas vezes estamos dando muito ouvido às coisas que o adversário fala, principalmente a respeito do nosso passado. Eu já vi pessoas alicerçarem Isaías 43:18, aonde o Senhor diz: não vos lembrai das coisas passadas, não vos apegai às antigas, para dizer que o nosso passado não importa. Mas vamos ler o contexto ali do que o Senhor está falando, para quem que o Senhor está falando e qual o momento que o Senhor está falando. Presta bem atenção, amados. Se o nosso passado não fosse importante, nenhuma empresa pedia currículo. Porque o currículo fala do seu passado. Só que o nosso Deus não leva em conta o nosso passado, porque vivíamos na época da ignorância. Ignorância é você ignorar algo, é você não saber a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Talvez, como muitas pessoas, você servia a um Deus. E aí ele foi apresentado, o nosso Deus, que para você é um Deus desconhecido. Mas ainda assim você fala: ah, irmão,
Eu tenho dificuldade em chamar Deus de Pai. Mas por quê? Porque você ainda carrega em si algo que está fazendo mal para muito cristão. Ele não entendeu que foi perdoado por Deus. Em João, no capítulo 4, eu acho linda aquela passagem, quando nosso Senhor vai conversar ali com a samaritana. Uma mulher cheia de erro, apedrejada pela nação conservadora, pelo povo todo certinho. Tanto é que o horário que ela foi buscar água é um horário que poucos iriam, sol escaldante, mas o Senhor precisava passar ali para ter um particular com aquela mulher. E eu sempre que eu vou ministrar, eu peço ao Senhor: Senhor, me capacita com aquela unção que o Senhor conversou com aquela mulher samaritana. Porque fazer o que se fez em Marcos 6, pregar para a multidão, só de homens, 5.000 homens, e que foram alimentados com pães e peixe, ao ponto de sobrarem 12 cestos, é fácil. E pregar para poucos. Só que é o seguinte, se você for olhar lá em Marcos 6, a partir do 30, no final do 44, você vai ver que todo mundo comeu, fartaram-se e ainda sobraram 12 cestos. Mas logo em seguida, a partir do versículo 45, o Senhor Jesus já dá ordem para os discípulos deles fazerem outra coisa. Mas se você ler o capítulo 4 de João, principalmente a partir do 23, onde o Senhor Jesus deixa bem claro para mim e para você, que Deus Pai Todo-Poderoso procura os verdadeiros adoradores, que o adorem no Espírito e verdade, você verá que aquilo foi transformando o coração daquela mulher humilhada, pisoteada, abandonada, excluída, de tal maneira que o valor que ela tinha por algo que ela foi buscar, que foi a água, ela deixou o cântaro dela, ela deixou o vaso ali e correu para o vilarejo, correu para a cidade para anunciar o Evangelho. Aleluia! E a palavra de Deus diz que vieram muitos, para verem quem é esse homem tal que revelou o passado da mulher. E eles começaram a ouvir o Senhor Jesus. E se você olhar o texto, você vai ver que no final eles falam assim: olha, nós viemos aqui com base no que a mulher falou, mas agora nós cremos nas tuas palavras, porque estamos o ouvindo. Que eu e você nessa noite, independente de quantidade, porque o nosso Deus trabalha com qualidade, possamos ser como essa mulher, que vamos sair daqui com a palavra dos céus, do Senhor no nosso coração, e levar para mais pessoas que estão lá fora, desesperada, com o futuro incerto. Mas o nosso futuro é a glória, é a eternidade com o Senhor. Para que a gente possa deixar de ativismo pessoal, parar com esse monte de açúcar que a gente tem visto por aí e colocar o café do Senhor. Eita Deus! Café tem cafeína e cafeína desperta. Essa aqui é a melhor cafeína para o nosso corpo espiritual. Eita Deus! Talvez eu e você muitas vezes olhamos para algumas coisas e não brindamos. Talvez eu e você não estamos pedindo para o Senhor restaurar a nossa armadura de Efésios 6, do 10 ao 18. Talvez o nosso capacete da salvação está com alguns buracos e está ouvindo os balidos dos fariseus, dos heteus, amorreus, jebuseus, filisteus, parentes meus, parentes seus, que só falam uma coisa ruim, que as coisas vão piorar. Vamos estocar alimento que vai acabar. Vai acabar para quem, amados? O Senhor Jesus deixa bem claro que o passarinho não planta. Quem aqui já viu o passarinho passar com enxada, foice, para plantar alguma coisa, amados? Passarinho só morre de fome em cativeiro, irmãos. Na natureza não morre. E eles estão cantando, não tem mãos, estão cantando, bendizendo ao Senhor. Porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Talvez você chegou aqui preocupado. Eu não sei o dia de amanhã. Como não sabe? A palavra do Senhor deixa bem claro que o dia de amanhã o Senhor virá. Foi dito aqui no início do culto. Ele foi preparar lugar e vem para buscar a igreja.
Entenda o seguinte: assim como o noivo fica esperando a igreja, a noiva, assim a igreja irá até o Senhor Jesus. Se eu e você ficarmos preocupados demais com as coisas desse mundo, não estou falando responsabilidades, viu, irmão? Com as coisas desse mundo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, até para não envergonharmos o nome do nosso Senhor. Porém, se você considerar que você tem um pai, pode ter certeza que você não vai precisar agir como um filho pródigo, que pegou tudo, falou para o pai: eu me viro sozinho, longe do Senhor eu estou seguro, me dá minha herança, me dá minha riqueza, foi embora para uma terra distante. Esse é o problema do cristão muitas vezes, amados. Quanto mais ele fica distante do pai, ele está acessível ao barulho do mundo, aos conselhos do mundo, às previsões do mundo, que hoje fala: amanhã cedo vai chover. Logo de manhã o sol está batendo na sua janela e fala: sai daí que eu estou aqui. Por isso que chama previsão. Mas isso aqui não é previsão, isso aqui é certeza. Nós estamos aqui nesse momento, em muitos lugares tem gente morrendo, partindo. Jesus já voltou para eles. Jesus já voltou. Eu e você não sabemos quanto tempo temos, nós sabemos quanto tempo já tivemos. Porém, enquanto estivermos aqui, vamos adorar o nosso Pai, vamos bendizer o nome do Senhor. A palavra do Senhor deixa bem claro que eu e você devemos estar preparados para todos quantos nos perguntarem qual é o motivo da nossa esperança. Qual é o motivo da sua esperança? A nossa esperança é Jesus. Está difícil. Vai piorar. Entenda o seguinte, amados. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei só reconheceu que Deus era com eles quando eles foram jogados numa fornalha ardente, em que o fogo foi aumentado 7 vezes. Conosco não vai mudar. Por que mudaria comigo e você? Qual seria a diferença entre nós para aquele povo? Considerando que a fidelidade deles é bem maior do que a nossa. E tem mais. Aqueles 3 não tinham o Espírito Santo de Deus habitando neles, como eu e você temos. Eita. E aqui vai um recado para os jovens: ande com amigos que estão dispostos a entrar numa fornalha com você por amor ao Senhor, e não te jogar numa cova para te vender para egípcios. A gente precisa aprender. Daniel capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Não era marmitex, amado. Era o mesmo vinho que o rei tomava. Era a mesma comida do rei. Não é aquelas gororobas, não é aquela mistureba. Era coisa fina, coisa boa, que os olhos brilham, que a saliva chega a saltitar. Entenda o seguinte, ele falou: não, isso aqui não é consagrado a Deus, não é para a glória do Senhor. Isso aqui é coisa da Babilônia. E se é da Babilônia e não agrada a Deus, eu não vou comer. E o que aconteceu com aqueles meninos? Eles creram que Deus Pai cuidaria deles, de tal maneira que ele pediu para o serviçal, o responsável, falar assim: nos dá 10 dias comendo legumes. E eles colocaram eles para comer legumes. E depois de 10 dias que foram olhar, eles estavam bronzeados, com a pele melhor que as demais. Com certeza comeram cenoura, que tem beta-caroteno, que é importante para bronzear. Mas eles creram no Senhor. A pergunta que eu faço para você é: você está disposto a abrir mão das iguarias do rei da Babilônia para bendizer o Senhor? Ao teu pai? Eita Deus. Porque senão é em vão o que a gente faz, amados. É ativismo. Está frio, muito frio, para sair de casa, receber a mensagem do Pai e guardar. Foi orado sobre cura aqui, tome posse da cura. Você não tem que ver curado, você tem que crer que você foi curado. Mas como assim, irmão Geraldo? Simples. Abra a palavra do Senhor.
Eita, Jeová. Marcos capítulo 5. Aleluia. Versículo 21. Nós vamos ver uma história conhecida de uma mulher que acontece 3 episódios com ela na mesma situação. E você vai entender o que é ser filho e filha de Deus. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 25. Olha como começa. E certa mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue e que já havia padecido muito com muitos médicos e gastado tudo que tinha, nada aproveitando disso, antes ela indo a pior. E ela, ouvindo falar do Senhor Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia ela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo o Senhor Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo havia saído, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e ainda dizes: quem me tocou? E o Senhor Jesus olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o Senhor Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu. Aleluia. Você que veio receber a oração aqui ou ficou no banco, não importa, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Toma posse da cura. Aleluia. Toma posse. Porque o seu corpo, no momento, ele não vai mostrar, às vezes, a cura. Porque você está tão acostumado com a dor, com aquela sensação incômoda, que depois você vai se dar conta que não está lá mais. Aleluia. Entenda o seguinte: quando você crê que a oração foi ministrada aqui, o Senhor já respondeu, toma posse. E já prepara o seu testemunho. E por mais simples que seja o seu testemunho, se é homem, chega para os pastores aqui da igreja. Se for mulher, chega para a pastora, conta: ó, eu quero dar um testemunho assim, assim, assado, para falar uma coisa que edifica a igreja e que não a escandalize. E aqui nós vemos o nome dessa mulher, que ela não tinha nem nome. O versículo começa dizendo que certa mulher, uma mulher qualquer, alguém aí, que estava enferma há 12 anos, gastou tudo que tinha com remédio, e ela ouviu falar do Senhor Jesus. Tem muita gente por aí que não está sendo curada pelo Senhor Jesus, por culpa minha e sua, que não falamos dele. Você conhece alguém melhor para falar do Senhor Jesus, do amor do Pai, do que os filhos dele? Eu e você temos a obrigação de falar do Senhor Jesus, de falar do amor de Deus, pregar o evangelho da salvação e do arrependimento. Ah, irmão, eu não sei falar bonito. Não tem que saber. Conta o que ele fez na sua vida. Tem muita gente falando bonito por aí. E naquele dia vai acontecer com eles o que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Senhor Jesus, em teu nome pregamos, curamos, anunciamos, pintamos, bordamos, conquistamos, enviamos. Algumas horas depois de tanto falar, que a gente gosta de falar, o Senhor Jesus vai olhar e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Por que o Senhor Jesus vai falar isso? Porque ele está dizendo a mesma coisa que está em Mateus capítulo 15, versículo 8, que é uma réplica de Isaías 29, 13, em que Deus Pai Todo-Poderoso diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não adianta eu falar da palavra de Deus
e não obedecer a palavra de Deus. E essa mulher que ninguém sabe quem é, nem de onde surgiu, ela chega e fala: se eu não somente tocar na vestimenta do Mestre Jesus, eu serei curado. Entendeu, amados? Algumas coisas não acontecem na minha vida e na sua, porque falta uma palavra no nosso dicionário cristão: atitude. Atitude. Ela teve atitude. Ela não teve mais a vida dela por preciosa, porque já não era mais preciosa. Ela era considerada imunda, excluída, 12 anos sem um abraço, sem nada. E aí ela toca no Senhor Jesus e sente-se curada, porque ela agiu com fé. Para de andar com multidão. Multidão só quer comer pão e peixe do Senhor Jesus. Não quer saber de compromisso. Multidão não é comprometida com o Evangelho, esquece. Não é. Dos 120 discípulos, sobraram 12. E desses 12, um traiu, o outro negou e o resto só ficou João no pé da cruz. E ainda porque era menor de idade. Entenda o seguinte: eu e você temos a oportunidade de ouro de falar do Senhor Jesus nos dias atuais. Mas é importante que tanto eu como você venhamos a obedecer, principalmente na presença de parentes que conhecem o seu currículo, que conhecem o seu passado, de maneira tal que ele não vai ter motivo para apontar o dedo para você. Pelo contrário, vai olhar para você e vai falar assim: quem te viu e quem te vê. E aí você vai dizer: tudo o que você está vendo em mim é obra do Senhor. Aleluia. Eu disse para uma pessoa hoje, falei: olha, tudo que você vê de bom em mim é o Senhor. Tudo que você vê de ruim em mim sou eu. Não tem nada de diabo, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Aleluia. Naquele grande dia, ou eu vou receber galardão ou condenação. Não é o diabo. O máximo que é o seu diabo é estar lá esperando com uma sauna, no mínimo. Entendeu? Vamos parar esse negócio de jogar as coisas nas costas do diabo. O diabo não tem poder sobre a vida daquele que vive sob a palavra do Senhor. Você cair e errar é um acidente, acontece por causa desse corpo corruptível. Porém, não pode ser uma prática. O próprio apóstolo Paulo fala: não usei da liberdade de Cristo Jesus para dar vazão à carne. O Senhor sabe. E quando a gente cai, a gente se arrepende, porque a gente não quer perder a presença do Senhor. Não quer que o Espírito Santo vai perder naquela força que nos mantém em pé. Porque tem dia que você não quer nem levantar. Ele fala: levanta. Levanta aí. E essa mulher continua aqui, e o Senhor Jesus para e fala: opa, alguém tocou em mim. Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. Alguém tocou em mim. E ele começa a olhar ao redor. E ao ele olhar ao redor, ele vê a mulher. E ela chega até ele e começa a contar a história dela para ele. Sabe por que eu e você muitas vezes esmorecemos na fé, amados? Porque nós esquecemos daquele pai que nos ouvia antes. A gente quase não tem tempo de conversar com o pai. Enquanto muita gente lá fora está querendo um pai como nós. O pai físico, maravilha, mas tem os defeitos dele, como todo mundo tem. E quem vai ser pai um dia vai entender também. Mas o pai espiritual, aquele que nos sustenta de pé, com certeza, ele está esperando você para conversar, mano. Aleluia. Mesmo sabendo do seu futuro, ele quer ouvir de você. Ele quer que você desabafe com ele. Ele não quer que você vá para as redes sociais para falar: eu estou sendo perseguido, eu sofri ingratidão. Que maravilha! Os apóstolos ficaram felizes de serem açoitados por amor a Cristo. Agora falam uma coisinha do alguns crentes, já corre para o Facebook, já faz um vídeo no TikTok, um carrossel no Instagram, por aí vai a bagunça da vida, quando ele deveria estar feliz, que ele foi humilhado,
para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Ele esquece que aquela mesma pessoa que jogou pedra em você, que te acusou, fez difamação contra você, amanhã vai estar sentado do seu lado adorando o Senhor. Verdade, Deus. E por que isso está acontecendo? Porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eita, E quando a palavra fala isso, não é do mundo não, do mundo. Está falando que se diz povo de Deus. Não é do mundo não, porque o mundo já está condenado a si mesmo. É do povo de Deus, que diz que tem um Pai, que adora o Pai, que bendiz ao Pai. Nós cantamos aqui no começo: ah, incendeia, Senhor, meu coração é o seu altar. Lindo. Só que é o seguinte: qualquer sujeira que tiver no seu coração, ele vai queimar. Foi você que disse aqui, ninguém fabricou. Cantaram aqui, mas repetimos ali, todo mundo adorou, e os anjos lá em cima só foi anotando. Geraldo falou isso, fulano falou isso, fulano falou isso. Foi você que falou. Eu não vi momento algum o grupo de louvor falar: repete comigo. Ninguém falou, foi você que falou. E eu estava aí, testemunho. Então tudo que for sujeira do teu coração vai queimar. Lembra de Isaías? Quando o tio de Isaías morreu, que ele saiu da zona de conforto, e Deus chega para ele e fala: ah, sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de puros lábios. A palavra de Deus diz que um anjo pegou até como se fosse um alicate, foi lá, pegou uma brasa viva e veio, tocou nos lábios de Isaías, purificou. E é isso que Deus faz hoje através do nosso coração, que na verdade é a nossa mente. Tudo que for bom nisso, pensai. É para a glória de Deus? Não é? E aí essa mulher falou para Jesus a vida dela. E prestem bem atenção que o Senhor Jesus disse aqui no versículo 34. Ele disse assim, o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada desse teu mal. A Bíblia começou dizendo que a mulher era mulher. Certa mulher. E finalizou dizendo o quê? Filha, a tua fé te vai em paz e seja curada deste. Você já percebeu, amados? Acho lindo isso. Eu empolgo, acho lindo. Primeiro o Senhor Jesus salva. A prioridade do Senhor Jesus não é curar, é salvar. Até porque aquele que ele curou, a hora vai morrer. Lázaro morreu de novo, morreu até hoje. Morreu. Entendeu, amados? Só que muitas vezes a pessoa só quer cura. Mas a importância, o propósito do Senhor é a salvação. Ele disse aqui, ele não falou mulher, ele falou filha. eita Deus. Alguém 12 anos, abandonada, excluída, à margem da sociedade. Alguém que era muita coisa porque tinha dinheiro. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro com médico. Quer dizer que ela tinha muito dinheiro. Mas no momento de infortúnio, foi abandonada, colocado junto com os leprosos e outros mais. E depois de 12 anos, ela ouve a palavra filha. Eita Deus. Talvez você entrou aqui hoje sem entender, sem compreender o que é ser filho, o que é ser filha. Talvez você ainda traz algumas mágoas, alguns traumas do passado. Mamãe falou isso, papai falou isso, não sei quem lá falou isso. Deixa para lá. Deixa o passado no passado. Viva o presente de olho no futuro que o Senhor já preparou para você. Aleluia. Você é uma filha, é um filho amado de um Deus abençoador, galardoador. Glória a Deus. Esquece que falaram de você. Atente-se naquilo que o Senhor falou. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João, o Senhor Deus Todo-Poderoso disse assim: esse é meu filho. E como foi a vida do Senhor Jesus daí para frente? Misericórdia. Misericórdia. Traição, ingratidão, calúnia, pedra e tudo. Mas ele estava com aquela palavra que foi dita quando ele foi batizado: esse é meu filho amado,
em que minha alma comprasse, em que minha alma se alegra. Aleluia. Entenda o seguinte, você, como nós já lemos aqui em João 1,12, você recebeu a Cristo, você é considerado filho e filha. As maldições, tudo aquilo que foi contra você, foram anuladas através do Senhor Jesus. Porém, as suas atitudes podem dar brecha para novas situações. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, estamos suscetíveis a adversidades, a quedas. Mas todavia, o nosso Pai, assim como o pai do filho pródigo, que quando ele voltou, o pai não perguntou: onde você gastou dinheiro? Por que você está com essa roupa? Por que você veio descalço? Cadê aquele anel que você tinha? Pelo contrário, o pai correu para a entrada da cidade para abraçá-lo, porque segundo a lei vigente, ele poderia ser apedrejado, porque ele renegou o pai em vida. Herança só depois que o pai morre. E o pai o abraçou, e o pai chegando em casa, ele que saiu e falou: eu vou voltar para casa do meu pai como servo, como escravo. E o pai falou: vestes novas para ele, anel de autoridade novamente na mão do meu filho, sandálias para proteger os pés. E sandálias é um dos itens da armadura de Deus, de Efésios 6, do 10 ao 18. Calçado da preparação do Evangelho. Eita Deus. Você é filha, você é filho, você tem um pai que te ama, um pai que é capaz de tudo, de dar o único filho em prol de você, vai entregar-se na cruz, no meu e no seu lugar. Entenda o seguinte, amados: o Senhor Jesus não morreu na cruz, tá? O Senhor Jesus teve morte de cruz. Filipenses 2:9. Qual a diferença? Simples. Morte na cruz, que era o da direita e esquerda estava, quando eles eram colocados na cruz, embaixo do pé colocavam uma tábua para eles apoiarem, porque eles iam ficar dias ali morrendo de fome, inanição, bichos, corvos iam picar os olhos dele. Era assim, para servir de exemplo. Eles só saíram antes por causa da Páscoa. Mas o Senhor Jesus teve morte de cruz. Os pés foram pregados naquela cruz, as mãos também. E para ele falar alguma coisa, ele precisava que arquear assim e falar alguma coisa. Ele teve morte de cruz. Então, quando você e eu dissermos que somos crucificados com ele, você tem que entender o seguinte: o nosso prego não é de engate rápido, que eu tiro a hora que eu quiser. Eu estou lá, carregando a minha cruz, mortificando o meu corpo. Pode falar tudo o que quiser. O importante é você ouvir naquele dia: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no coração.